Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, nosso encontro semanal. E hoje, pessoal, assunto bem importante. E eu trouxe nosso amigo Dr. Postura, Dr. Emerson. Emerson, obrigado mais uma vez de ter aceitado o nosso convite. Sempre com o maior prazer. Vou virar sócio, hein? Tá quase, hein? Já vamos fazer a proposta aí, ó. Não, sempre é um prazer, Gê. Sempre é um prazer. Doutor, o que nós vamos bater o papo hoje sobre? LER. Lesão por esforço repetitivo. Gente, lembrando que a LER, ela não vem só dos esportes, né? Porque a gente se associa muito, né, a uma das patologias, vamos chamar assim, do cotovelo de tenista ali, né? Isso. A epicondilite lateral, aquela dorzinha incômoda, principalmente também no meio da musculação, né? Eu vejo muito relatos dos meus alunos, começa a doer ali, ou até mesmo o pessoal vem me perguntar na academia sobre como que eu posso evitar, e hoje a gente vai bater um papo tudo sobre isso. Com certeza. Então, informação muito boa, e aproveitem o nosso bate-papo aqui. Beleza. Gê, é assim, a lesão por esforço repetitivo, é o que você falou, ela não é uma patologia exclusiva tanto da parte trabalhista quanto da parte, vamos falar, de esporte. Ela acontece nas duas coisas. Vamos caracterizar que a lesão por esforço repetitivo, né, que é a LER, lesão por esforço repetitivo, ela começou a ser usada, essa nomenclatura, porque realmente apareciam patologias por esforços repetitivos. E aí começaram a avaliar que não só por esforços repetitivos. Então aí começaram a chamar de LER/DORT, lesão por esforço repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Por quê? A repetição era um dos fatores de risco. Aí depois tinha postura, depois tinha esforço físico, aí depois a gente começou a avaliar aqui realmente mobiliário, layout de trabalho. Então, passou-se a usar LER/DORT. E hoje não fala nem mais em doença osteomuscular, porque quando você fala doença, é uma conotação muito pesada. Muito pesado. Então agora usa-se distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então é um LER/DORT. E ela tem uma característica assim, de tão importância que impacta na saúde da população, que muitos trabalhadores são acometidos por lesões de esforços repetitivos, né, pela LER/DORT. Tanto é que existe o Dia Mundial de Combate à LER/DORT, que é no dia 28 de fevereiro. Comemora-se, todas as ações são para que a gente combata essas lesões. Eu falo assim, né? Eu puxo mais pelo meu lado, né, como fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, então eu falo assim, o trabalho não pode ter dor. Né? Se você trabalha em qualquer função, qualquer atividade, qualquer profissão, não pode ter dor. Alguma coisa está acontecendo. Eu vou tomar o exemplo agora em relação ao esporte. Estou andando de bike. Troquei minha bike, coloquei lá uma sapatilha, fui fazer um pedal sábado. A sapatilha, o taquinho estava um pouco invertido, quer dizer, um recurso que não estava adaptado para mim, eu senti dor no joelho. Então, assim, repetição, eu estava pedalando, então quer dizer, esforcei demais. Então, essas características a gente tem que também trazer para o esporte e para o trabalho. Né? Não pode ter dor, tanto no esporte e para o dia a dia também, né? Porque até as donas de casa, então, é um trabalho não remunerado, né? Mas também tem eu acho que principalmente a síndrome do túnel do carpo, né? Sim, sim. Eu acho que é uma das, não sei, posso estar errado, se eu estiver errado, não. Por favor, doutor B. Não, imagina, é isso aí. Né? As donas de casa, porque torce muito o pano ali, aquele movimento de ficar com o rodo para lá e para cá, vassoura, tudo isso gera um desconforto, né, dentro do nosso esqueleto ali. E a maioria dessas pessoas que eu vejo aí não tem uma qualidade de vida ativa relacionada à atividade física que pode, pessoal, combater esse tipo que a gente também vai falar aqui, né, doutor? Com certeza. Sobre como prevenir. Como prevenir. Né? Ou como eu falo assim, você quer uma receita para desenvolver uma LER/DORT? Nós vamos falar aqui. Então, assim, realmente, essas patologias, né, tem várias, mas as mais famosas, as mais que a gente escuta falar mais, que a gente pega mais no consultório, síndrome do túnel do carpo,
bem na região do punho. Epicondilite lateral, cotovelo. Tendinite do supraespinhoso, músculo aqui em cima das costas. Síndrome de Kerven, que é a questão do polegar. Porque o polegar, eu falo, né, eu brinco nos meus treinamentos de proteção para as mãos. O dedão é o movimento de pinça. Se a gente machucar o dedão, o polegar, a nossa mão não serve para mais nada. Então, essa síndrome de Kerven, que a gente faz muito movimento de jardinagem, muita movimentação repetitiva, inflama o tendão do polegar. Principalmente hoje, com as tecnologias celular também, né? Verdade. Digitaçãozinha ali e tal. Então, acho que isso daí também, se atentar, né, o pessoal que está em casa assistindo aí também, né, começou a doer muito o dedão, repare se você está ficando muito tempo no celular. Exatamente. Isso pode te dar um alerta aí, vamos dizer, né? E sabe o que é importante caracterizar, Gê? Eu falo assim, como que a gente caracteriza a repetição de uma situação? Porque é muito subjetivo você falar repetitividade. O que é repetitividade? Na ergonomia, né, o que a gente estuda? Os ciclos de trabalho. Então, o que eu caracterizo repetições? Ciclos abaixo de 30 segundos é repetitivo. Então, vamos lá. Se eu tenho lá, vou imaginar uma situação, um abate no frigorífico de frango. Né? É muita repetição, linha de produção. Então, o cara só faz o corte da asa direita. Linha de produção, asa direita, asa direita. O cara do lado, asa esquerda. Então eu fico o dia inteiro fazendo movimento e o frango passando. Então, repetição é ciclos abaixo de 30 segundos. E por que foi começando a ter tanta lesão por esforços repetitivos, né? O Aller-Dort? Pela mudança do sistema de trabalho. Antes a gente tinha um trabalho artesanal, né? Aí a gente teve revoluções industriais e tal, que passou a ter o quê? Linhas de produção. Eu sempre falo, pega um sapato. Quando você fala de um sapato, você tem a sola, você tem a palmilha, você tem o cadarço, você tem qualquer aparato ali. No trabalho artesanal, eu fazia o processo inteiro. Então, vamos supor que para fazer a sola eu fazia esse movimento. Para mim fazer o cadarço eu fazia esse movimento. Para mim fazer a palmilha eu fazia esse movimento. Eu tenho uma diversificação em cada movimento. Quando você fraciona a questão de produção, eu faço só a sola. É o dia inteiro assim. É o dia inteiro. Eu faço só a palmilha. É o dia inteiro assim. Aí começou o quê? Repetição. E nós temos dentro do nosso, né, do tendão, nós temos um líquido que se chama líquido sinovial. É o lubrificante dos tendões e ligamentos. Se eu tenho muita repetição num trabalho mecanizado, num trabalho automatizado, e não tenho pausa de recuperação, eu não tenho a produção desse líquido com a mesma quantidade. E aí começa a inflamar. Tendinite é inflamação de tendão. Epicondilite é inflamação do epicôndilo. Então, assim, repetição com falta de pausa, né, para a gente recuperar essa lubrificação, esse é o problema. Aí vamos ter Aller-Dort. Certo. E uma das questões também da Aller, ela dá também, por você fazer um movimento repetitivo, ele também desencadeia uma disfunção muscular, né? Aonde o movimento que você vai estar fazendo, então eu já estou trazendo um pouquinho para a minha área, tá? Sim. Então, assim, é uma disfunção também motora da musculatura, do músculo esqueleto ali, né? E acaba, às vezes, deixando aquela musculatura mais forte e a antagonista dela um pouco mais fraca. E isso acaba desequilibra. E aí acontece e deixa a lesão. Isso tem a ver com a lesão ficar mais séria ou menos séria? Sim. Ou dentro do quadro das Aller-Dorts, a gente tem estágios. Então vamos falar, né? Estágios iniciais. É uma dor que vai e volta. Você sente a dor às vezes no trabalho, ou às vezes você sente a dor na atividade física, mas quando você para, que você faz o repousador, para. Você não tem inchaço, você não tem perda de função. São os estágios iniciais, tá? São outros fatores aí, mas vamos lá.
estágios finais. A gente tem 4 estágios das LER-DOTs, né? Então, nos estágios finais, iniciais, 1 e 2, mais ou menos, são as mesmas características. O estágio 3 e 4 são os estágios mais comprometedores, vamos dizer. Aí o que acontece? A dor não para. A dor, eu sinto dor trabalhando, eu sinto dor treinando, eu sinto dor em repouso. Aí eu começo a inchar as articulações, né, que estão acometidas, começo a ter perda de função, começo a ter perda de força. E aí, nesses estágios finais, tem um outro comprometimento, porque a gente começa a comprometer as AVDs, né? Atividades de vida diária. O cara não consegue fazer a barba, a mulher não consegue se higienizar, não consegue pentear um cabelo. Então, aí a gente começa a ter fatores emocionais. Nos estágios finais de uma LER-DORT, a gente tem muito problema com depressão, por causa que a pessoa se sente inválida e não consegue fazer mesmo. Perda de função, dói, incha, fica vermelho, na inflamação. Então, assim, esses são os estágios finais. Né? Então, é interessante porque, assim, isso pode ser evitado com alongamentos, isso pode ser evitado com uma vida um pouco mais ativa, vamos chamar assim, né? Procurando fazer uma atividade física. E em relação, doutor, à postura, né? A gente até comentou do primeiro, no comecinho do programa aqui, sobre o tendinite supraespinhosa. Deu branco agora. Atendido. A má postura na frente dos computadores, ele compromete essa disfunção também? Sim, o G é assim. Lembra que eu falei no início do programa que lesões por esforços repetitivos passou a ser distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Por quê? Layout. Então, vamos dizer que, especificamente na síndrome do supraespinhoso, na atividade administrativa, que é sentada no computador, digitando. Se eu não tenho uma cadeira que apoie o meu braço, eu tenho que ficar em contração, digitando. Onde vai doer? Síndrome do supraespinhoso. Então, atividade administrativa, eu não tenho uma cadeira que apoie o braço. Empurro o meu teclado e digito apoiado o antebraço na mesa. Atividades de produção que o colaborador precisa fazer algum movimento aqui em cima, acima de 90 graus de ombro, vai impactar, eu vou ter síndrome do pescoço de texto, síndrome do supraespinhoso. Atividade administrativa, layout importante, atividade produtiva, acima de 90 graus vai ter disfunção. Muito. Sim. E é ideal a gente fazer uma soltura, vamos chamar assim, ou um alongamento dessa musculatura de quanto em quanto tempo? Nós estávamos falando, né, também, né, durante o programa aqui, assim, o que evitar? Como eu consigo evitar lesões por esforços repetitivos? Primeiro, a repetição é um fator de risco. Postura, fator de risco. Layout, fator de risco. Esforço físico, fator de risco. A gente tem que começar a mexer nessas nuances. Então, repetição, eu consigo diminuir o ritmo de trabalho? Layout, eu consigo, e aí são as adequações ergonômicas. Quando eu falo layout, eu estou falando onde eu estou trabalhando, né? Ou onde eu estou treinando. Nós não falamos sempre que quando você vai treinar, você precisa ter uma postura adequada para fazer o exercício, para não machucar. Vamos dizer, é uma lesão que foi, às vezes, talvez provocada por uma postura errada no treinar. A mesma analogia que a gente faz, o quê? Eu machuquei um tendão porque eu não tenho layout adequado. Alongamento. A gente tem programas de ginástica laboral dentro de uma empresa. Alongamento e aquecimento das estruturas que eu vou trabalhar. Importante, repetição, repouso, pausa terapêutica. Então, assim, a gente consegue movimentar em todos esses fatores de risco e a gente elimina realmente muito das lesões que possam estar sendo, né, provocadas por uma postura, pela repetição, pelo layout, por jornadas excessivas, né? Se eu falo que as empresas usam muito a questão de hora extra. Hora extra é para ser usada pontualmente. Você trabalha 8 horas por dia, aí a empresa semana inteira faz 2 horas de hora extra. Você não está trabalhando 8, você está trabalhando 10 horas toda semana. Jornada excessiva.
vai fadigar, vai cansar. Então, nós não estamos falando de repetição. Imagina você trabalhar numa repetição com mais 2 horas aí. 8 horas já é pesado, né? Vai ser praticamente quase 20% a mais. Exatamente. Isso mesmo, isso, 20%. Então é isso. Em relação também, às vezes é uma curiosidade do pessoal de casa, né? Tem muita gente que começa ali com a dor ali, compressa quente ou compressa fria, para amenizar, principalmente essa aí, a do túnel do carpo, a do cotovelo. Qual que é a mais indicada, doutor? Primeiro assim, lesões agudas, sempre gelo. Né? O que é uma lesão aguda? Pum, bati o joelho, bati o cotovelo. O gelo é o melhor recurso a ser usado nas lesões agudas. Quando é um processo crônico, a gente costuma ou usar o gelo ou o calor. Aí vai da questão da pessoa, porque assim, eu tenho paciente que fala, não gosto de usar o gelo, tem aversão para o gelo. E o gelo é um dos recursos naturais mais importantes dentro dessa questão de lesões por sólidos repetitivos. Por quê? 3 propriedades o gelo tem: analgésico, anti-inflamatório e antiedema. Então, uma lesão por esforço repetitivo, vamos falar síndrome do túnel do carpo. Quando a gente tem uma síndrome do túnel do carpo, é um espessamento dos tendões que passam aqui. Então, a espessura do tendão, vamos imaginar, tá? É para ser um dedo, tá em 2 porque ele inflamou, aumentou o tamanho. Para passar aqui, eu sinto dor. Você põe o gelo, o que ele faz? Tira a dor, diminui a inflamação e diminui o edema. Então, o gelo é um recurso extremamente fácil, barato, a gente usa aí rápido, né? Você tem na tua casa lá com certeza uma bolsinha. Não tem bolsinha? Pega a forminha, põe numa sacolinha e pum no joelho. Então, assim, já usei muitas. Básico. Gelo na sacolinha Agudo, gelo. Crônico, eu posso usar as 2 coisas, né? Assim, seria essa e aí vai muito da pessoa, que nem pessoa a pessoa, do não profissional para profissional, tem profissional que prefere isso, tem profissional, e a gente respeita, vamos dizer assim, os dois profissionais que vão optar pelo tratamento. O objetivo é diminuir a inflamação. Lesão por esforço repetitivo são inflamações tendíneas. O que eu preciso? Reduzir a inflamação. Que recurso eu vou usar? Ultrassom, aí estamos falando de físico, mas para a dona de casa, para a grande maioria, o gelo. Você tem um recurso na tua casa, você não tem aparelho, é gelo. Tem um freezer lá e todo mundo vai ter uma pedrinha de gelo ali. E hoje tem aquelas bolsinhas, aqueles quadradinhos, aquelas bolsinhas que você pode usar quente e fria. Quente e fria. Então é espetacular. Hoje ficou muito fácil, eu acho, a gente tomar certos cuidados com a nossa saúde, né? A informação está em diversos lugares, informações boas, né? Inclusive, tem muita informação no nosso canal aí, dá uma rodada para cima aí, que tem. A gente trouxe diversos profissionais já para conversar sobre tudo da área da saúde, da área do esporte também, pessoal. Já que perdeu algum programa passado aí, dá uma roladinha aqui, vai ter muita coisa boa. Tem Mas voltando aqui, né, doutor? Uma questão de exercício físico que eu sempre acompanho é uma dor que praticamente, assim, muita gente tem dentro da academia. Supino reto ou supino inclinado. Tem sempre alguém com uma dor no ombro dentro da academia. Cara, assim, você é educador físico, né? Uma briga aqui. Eu acho assim, qual que é o objetivo, né? Assim, é fortalecer. Né? Assim, eu sei que muita gente pega pesado ali e tal, assim. É o que eu falei, às vezes é a adequação ali da barra, do peso, da postura. Se adequar tudo certinho, não vai ter problema. Né? Eu gosto, né, de ensinar o pessoal, então já vamos deixar aqui para o pessoal de casa já uma dica aqui, né? Quando for fazer o supino, em vez de fazer o ombro em 90 graus, né, cotovelo e ombro aqui alinhado, abaixa ele um pouquinho. Vai ser muito mais benéfico para o seu peitoral, não vai ter uma pressão articular na cavidade glenomeral, na cavidade do ombro, e você vai conseguir trabalhar específico o peito. Claro que vai ter uma flexão de cotovelo, vai ter uma flexão de cotovelo, mas o seu peito, faz o teste aí, coloca um pouquinho para baixo, está sentindo dor no ombro? Desce um pouquinho, cotovelo alinhado ali ao mamilo, desce a barra com calma até o peitoral.
tenho certeza que você vai parar de sentir essa dorzinha. Ué, nós não estávamos falando que, assim, na parte de produção de uma empresa, eu não posso deixar o cara elevar o braço aqui acima de 90 porque choca estruturas, né? Eu tenho um acrômio, se a pessoa tem um acrômio ganchoso é pior, eu tenho mais choque de estrutura ainda dos tendões. É a mesma coisa, a mesma analogia para a atividade física. Está acima, eu vou e tem o quê? Um fator de risco a mais, postura e esforço físico. Talvez na empresa eu só tenha a postura, talvez o cara não pega tanto peso. Não pega tanto Geralmente, peso? quanto que o pessoal usa lá do supino? De 20 quilos então, ali, praticamente, que eu vejo os meninos usando aí de 20 quilos então, pra cima. Então já é... Você foi da porque assim, ó, não é 60, né, 80. 20 quilos pra cima. Mas ali, não é só os 20 quilos em anilhas. Você vai ter mais uma barra. E você vê gente que já treina há anos fazendo ali com 100 quilos, 120 quilos. Né? O pessoal que já é mais treinado, já está condicionado para receber essa carga. Outra coisa, pessoal, toma muito cuidado com a carga dentro da... Porque senão pode e vai gerar. Né? Tem muita gente que eu vejo treinando, doutor, ali, e acaba trazendo ali, por ver outros meninos treinando mais pesado, e aí não tem uma consciência corporal boa, não tem uma musculatura adequada para receber aquela carga e faz o exercício tudo errado. A diferença é macro e micro lesão. Né? Se você quer ganhar hipertrofia, você quer ficar forte, você quer provocar micro lesões para a musculatura, né, tal. Agora, se você sobrecarregar, você tem macro lesão. Aí acabou. Aí é lesão. E além de tudo, nessa macro lesão, ele pode até romper algum tendão que vai te atrapalhar aí e até acompanhar você por anos, né? Às vezes pode ser até... Tem hoje cirurgias, né? Mas pode ser irreversível esse rompimento de tendão, doutor, hoje, pela medicina? Ora, rapaz, assim, acho que depende muito ali muito tipo de lesão, como foi a lesão, como vai fazer a cirurgia, como vai ser ancorada. Quanto tempo vai demorar também, né? Muito difícil de falar, assim, sinceridade, assim, não é tanto a minha área, né, da parte de cirurgia, mas assim, difícil. Cada paciente é uma história. Cada lesão é uma lesão. Cada lesão é uma história. Uma história Tem mais algum assunto? Não, eu falei no meio, durante o programa, que eu ia dar a receita para você ter uma lesão. Você quer ter uma lesão? Ai, pessoal, quer ter uma lesão? Faça isso. Eu falei como prevenir. Mas agora eu vou falar. Você quer ter uma lesão? Faz isso. Mantém o seu layout. Tudo que eu falo de layout é onde eu estou trabalhando. Eu vou falar da academia. Então, layout é onde eu trabalho ou onde eu estou treinando. Inadequado, com postura errada. No posto de trabalho, não adequo com recursos ergonômicos. Né? Nós não falamos de apoio de antebraço. Tá? Então, assim, primeiro, layout inadequado. Não estou tendo recursos ergonômicos para utilizar naquele posto de trabalho. E falta de pausa. Trabalhar com repetição e não pausar, não dar recuperação. Vai desenvolver uma lerdorte. E aí é muito mais... Se você não dá essa pausa e vir a desenvolver a lerdorte, e isso é mais prejudicial, claro, para o funcionário e mais ainda para a empresa, voltado, pensando, né, pela empresa. Porque daí o funcionário chega a dar até afastamento por isso, né? É a maior causa de afastamento. Lesões por esforço repetitivo. Porque aí você pega assim, nós falamos de algumas patologias, mas lombalgia, cervicalgia, síndrome do pescoço de texto, que nós já fizemos um programa, síndrome do supraespinhoso, epicondilite lateral, epicondilite medial, tendinite do supraespinhoso, bursite, são todas lesões por esforços repetitivos. Você falou da... distúrbios osteomusculares. A gente falou da lombalgia ali, né? Pessoal que trabalha no escritório fica muito tempo sentado, né? Às vezes não quer nem levantar para ir no banheiro, para tomar uma água. Só de você levantar, dar uma caminhada até o banheiro, esticar, dar aquele... já é um benefício para o teu corpo, né, doutor? E falar realmente que a gente consegue prevenir. É uma causa de afastamento, né, mundial e brasileira também, né? A população brasileira também sofre muito com isso. Então, assim, prevenção, alongamento,
aquecimento, né, que a gente fala de ginástica laboral preparatória, né, que nada mais é que aquecer a estrutura. Layout adequado, pausas ergonômicas, então a atividade física, né? A gente fala que um dos fatores de risco para descontrair uma lerdorte é o sedentarismo. Se eu faço atividade física, e aí nós não estamos nem entrando em detalhe se é academia, se é bike, se é musculação, se é crossfit, se é caminhada, se é corrida. A atividade física ajuda. Olha, de verdade, eu falo que assim, a musculação, ela é a mãe de tudo. Sim. Né? É um complemento muito, muito forte para a fisioterapia. Né? E você vê diversos atletas machucam, vão para a físio e vão fazer o fortalecimento na academia. Então a academia não é porque eu gosto só. É o que eu sempre também falo. Criança faz o que o adulto deixa. E o adulto faz o que tem que ser feito. Então, se você está desenvolvendo uma lesão, uma dor, e precisa de um fortalecimento, por que não vai para a academia? Nossa, Quer ficar atrás de remédios, que não vai adiantar. Vai adiantar às vezes nem momentaneamente, né? Exatamente. Nem momentaneamente vai acabar. Nos estágios finais, nós não falamos, a dor não passa nem com medicação. Então. E aí vai fazer o quê? Vai esperar chegar uma dor crônica, às vezes pode ser irreversível essa dor crônica, doutor? Já chegou a pegar algum caso assim que... Pode, assim, nos estágios finais. O que eu preciso tirar? Os fatores de risco. Eu estou trabalhando numa situação, é isso que é importante também. Se eu estou lá, eu machuco um paciente, eu machuco um trabalhador. É um posto de trabalho que tem uma característica de estar num layout inadequado. Você está lá, machucou. Você saiu, afastou, eu vou pôr outro lá e não mexi na situação que provocou aquilo lá. É um fator de risco, é uma fonte geradora de lesão. Eu preciso, nesses estágios finais, tirar o que é. O que está pegando lá? Repetição, postura, esforço físico. Vamos tirar essas situações, fazer readequações ergonômicas, né? Melhorias. A pessoa vai voltar, vai ter o tempo de afastamento, vai ter o repouso, vai tratar com medicação, com fisioterapia, com fortalecimento. Ela vai voltar normalmente. Mas se ela voltar para o mesmo lugar, na mesma situação, vai desenvolver de novo. E aí vai vendo naquele círculo vicioso. E sabe o que eu falo? Que é interessante, né, rapaz? Assim, como que cada um é diferente. Nós trabalhamos, eu e você, no mesmo lugar. Situações de risco, vamos falar, fatores de risco igual. Você tem saúde e eu eu desenvolvi a lerdorte. Por quê? Você faz fortalecimento, você faz academia, sua alimentação é adequada, tá? E eu não, sou um sedentário, fumo, eu vou desenvolver. Então, assim, não só as fontes geradoras, eu preciso também entender meu estilo de vida. Vai fazer total importância nisso, né? Com certeza. Eu falo que assim, os três, a fisioterapia, a nutrição, a educação física, é o alicerce para a nossa saúde. Qualidade. Começou a sentir dor? Procura um fisioterapeuta. Procura, porque assim, às vezes não chega nem desenvolver a patologia, a LER, vamos dizer assim, né? E a gente consegue sanar isso no início. Então o tratamento é mais rápido, às vezes não é tão invasivo também, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo, vamos fugir um pouco do assunto, porque sempre eu vou contando minhas experiências lá. Eu tratei um cara de cervicalgia, hérnia de disco cervical, juro pra você. Ele falou assim, cara, eu já fiz 60 sessões de fisioterapia e não melhorei nada. Conversando, por isso que eu falo, eu aprendi com um professor. A anamnese bem feita, conversando com o paciente, você descobre muita coisa. Muita coisa. E é lógico, lá eu tenho um tratamento diferenciado, que é o tratamento da maca de tração e tal. Já ajuda muito, que é diferente da fisioterapia convencional. Mas o que era o problema do cara? Eu sou ergonomista. Aí eu falei assim, tira uma foto de como que você fala, sou aposentado, eu fico muito no computador. Ele tirou a foto de como que ele ficava o dia inteiro assim, ó. Cara, eu ia trabalhar ali com ele, fisioterapia, técnicas. O problema dele estava lá na casa dele.
Eu tinha que mexer. Eu falei, você tem que aumentar a altura do seu monitor. Você tem que diminuir um pouco do tempo de ficar lá no computador. Então, pode ficar. Então, você vê como que, às vezes, outras coisas você precisa abordar, você precisa entender. E foi o que aconteceu. Mas é o que eu falo. Quando a gente tem... Eu falo dentro da gente, porque eu também faço essa anamnese também para entender um pouco mais sobre o que o meu paciente precisa dentro da minha consultoria e é o que ele precisa, não é o que eu quero. O que eu quero está no meu corpo. O que eu gosto, eu vou ficar do jeito que eu quero, independente da opinião de cada um. É uma coisa que eu gosto. Eu quero ficar parecendo um fisiculturista porque eu gosto. Sim. Então, assim, é o que eu gosto. Não é agora, para o meu paciente, é o que ele precisa. Então, ter uma boa anamnese, ter uma boa avaliação física, ter um bom papo, entender. Às vezes, ele nem... Você vai fazendo algumas perguntas nas experiências que a gente tem ali, né? Quando que eles soltam um insight ali, você... Entra em contradição. Entra em contradição numa coisa que ele fala, você acaba pegando aquela... Né, principalmente você, doutor, e acaba solucionando. Foi o que aconteceu. Uma anamnese bem feita, um bate-papo ali, entender como que é a vida dele. Aposentado. Então, provavelmente não... E assim, aposentado e com muita... novo ainda, sabe? Novo, então, com saúde, então... E ele falou, eu tenho uma vida ativa, mas eu gosto muito de ficar no computador e tal. Eu falei, mas como que é? Tira uma foto para mim, assim. Pede para alguém tirar você na lateral para me avaliar. Cara, era o computador, cara. Então, o profissional que estava atendendo, não sei quem atendeu ele, fez a fisioterapia, não ia adiantar mesmo. Tratou a dor em si, não a causa. Não a causa, exatamente. Então, assim, é preciso você sair um pouco fora da caixa, entender outras situações, que vai ser o determinante de você ter ou não ter um sucesso. E aí falar, vai melhorar ou não. Né? Isso é fato. Eu acho que ali o profissional que consegue enxergar a lei, né, é esse profissional que a gente tem que estar em busca Exatamente. no mercado. Né? A gente chama, né, assim, hoje, graças a Deus, a fisioterapia evoluiu muito para isso. Nós somos, às vezes, primeiro contato. Né? Assim, antigamente, e... Gente, eu não estou falando mal dos médicos, não, mas eu acho que muitos pacientes iam para médico primeiro e às vezes ia para fisioterapia. Então, hoje, com as fisioterapias mais especializadas, raciocínio clínicos, né, assim, pensar diferente, a gente está sendo muito primeiro contato. E isso é um ganho, porque o paciente, o objetivo é deixar o paciente, a pessoa boa, fala o paciente, né, o indivíduo bem. E às vezes a gente consegue mesmo num primeiro contato já resolver. E assim, lógico, eu falo assim, seria o ideal que todas as profissões trabalhassem em união. Medicina, fisioterapia, educação física, nutrição, biomedicina. Né? Então, psicologia, não falei que a lesão por esforços repetitivos, bem nos estágios finais, dá muita depressão. Eu não tenho competência para tratar uma depressão. É um psicólogo, um psicoterapeuta, né, psicanalista, que seja. Então, a união das profissões da saúde é muito importante. Só que, infelizmente, em algumas situações, a gente ainda dá umas esbarradas em certos egos aí, né? Sim. E né, tu falou sobre o primeiro contato, né? Hoje cresceu muito, eu acompanho, tem diversos profissionais que sou amigo de fisioterapeutas e tem muita área. Nossa, né? demais. A gente vê que cresceu bastante essa questão de profissionais atuantes no mercado, um especialista aqui, especialista ali, especialista ali. Então, assim, é o primeiro contato e é excelente isso. A questão da especialidade, a medicina evoluiu para isso. Antigamente era generalista, você fazia tudo. Não, hoje não, você é cardiologista, pneumologista, nefrologista. A fisioterapia era generalista também. E hoje também já está mudando. Por exemplo, você vê, a minha clínica lá, eu só atendo coluna. Eu não atendo joelho, não atendo tornozelo, não atendo. Tem algumas franquias que tratam só joelho. Tem outras franquias, coluna, tem outras franquias, ombro, exatamente. E assim, a própria educação física já está evoluindo para isso. Eu vejo, tem gente que trabalha só com emagrecimento. Tem gente que trabalha mais com estética, tem gente que trabalha com fisiculturismo. Então, assim, isso é legal porque você passa a ser muito mais assertivo.
Você não engloba todo mundo. E tem espaço para todo mundo, né? Tem. E deve ter outras áreas da educação física que eu não sim, citei, que eu não sei falar, né? O pessoal aí que trabalha até na área de esportes mesmo é outra, né? O pessoal de escola também, né? É uma outra da pegada. licenciatura. Então, assim, é os especialistas, cada um na sua área. Isso. E que nem a gente falou, eu tenho vontade ainda de ver esses pessoal todos integrados sem o ego. Difícil. Né? Difícil. Mas dentro, né, da nossa equipe aqui, a gente tem pessoas que são mente abertas. Sim, né? Com certeza. Trazer mais uma vez você aqui para trazer informação. Então, é isso que tem que ter dentro da área da saúde, que eu acho que falta um pouco. Né? Alguns, eu sou mais famosinho, eu sou... Não. Por exemplo, na questão da Lerdort, olha para você ver. Se a gente pensar, a gente precisa de um médico para receitar um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório. Né? Um espectro mais amplo. A gente precisa do físio para avaliar, tal. O físio faz fortalecimento? Faz. Mas também poderia ser o educador físico. Né? O físio poderia fazer a questão de alongamento, algumas como físio-ergonomista, né, que seja, adequações ergonômicas. Poxa, mas o fortalecimento eu vou fazer com o educador físico. Um paciente, você tem 3 especialistas. E eu te falo assim, dá para trabalhar nessa situação. Mas é difícil, né, se a gente encontrar. E eu ainda torço também. Eu ainda tenho, como eu disse, ainda sou um sonhador. Eu acredito que um dia ou outro a gente faz. Tenho ainda a oportunidade de trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Idealizador do NPC, que é um método onde atendemos um coach, né, personal, vamos chamar assim, a nutricionista e a psicóloga. Então, assim, eu tive a oportunidade. No rugby também, eu trabalhei junto com fisioterapeutas, com o Dinho, né? Um abraço pro Thiago Brito, esse apelido de Dinho. A Dai, que era psicóloga, né? O Wallace, que também era educador físico, que era o treinador, né, da parte feminina. O Tino, que era do treinador do masculino, especialista em rugby. Então, assim, quem que ganhou? Tudo. Os atletas. Os atletas, né? Sim. Né? E o trabalho foi completo, né? E você consegue realmente fechar ali, englobar. Quem sabe aí no futuro muito próximo a gente não tá todos junto aí trabalhando com médico e né, quebrando essas barreiras aí. Eu acho que a tendência é cada vez mais quebrar essas barreiras. Com certeza. Né? Os médicos mais novos, né, assim, têm uma cabeça diferente, né, assim, a fisioterapia é uma profissão diferente, né? Essa questão de ser primeiro contato está sendo diferente também. E é isso aí mesmo. Eu acho que vai dar bom. Como de costume, doutor, gostaria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e deixasse um recado para o pessoal aí que está sofrendo com algumas dores aí, encaminhar um recado diretamente para essas pessoas, por favor. Importante você avaliar a questão de como é a sua dor. Né? Vamos falar a questão de trabalhar numa situação de uma empresa ou até uma dona de casa. Olha, eu estou passando roupa. Será que eu estou passando muita roupa? Porque toda dona de casa quer passar tudo num dia só. Nós estamos falando de esforço físico, repetição. Será que eu posso diminuir essa carga? Ponto. Será que a questão da mesa lá, a tábua de passar roupa, está muito alta, está muito baixa? Nós estamos falando de adequações de altura. Olha, então assim, você tem que observar aonde está provocando a sua dor. Eu acho que uma dica que eu posso deixar para vocês, assim, observar onde que são as fontes geradoras de lesão, fatores de risco. O que é um fator de risco? Tudo aquilo que vai comprometer a minha saúde em relação a Lerdort. Repetição, postura, falta de pausa, layout, né, a situação de trabalho. Se você observar nessas 4 ou 5 situações e você conseguir intervir, você vai amenizar. Tô com dor, pode usar gelo, pode usar o calor. Tô com dor, posso fazer alongamento, se eu trabalhar muito com as mãos. Olha, eu sou um jardineiro. Eu não tenho grana para pagar um cara para... Antes de fazer a sua função, que é muita repetição, alonga, prepara. Eu vou trabalhar com as mãos. Faço um pouco de atividade, paro, não estamos falando de pausa. É muito pesado as coisas que eu vou mexer, peço ajuda.
Então, todas essas situações você consegue o quê? Mexer nos fatores de risco. Se eu consigo amenizar, se eu tenho 5 fatores, tiro 3, opa, tá com 2, já amenizou. Ah, mas esses 2 ainda vão ser muito penosos. Precisa dar uma olhada. Então, eu acho que seria a dica mais, assim, básica, vamos dizer. E surgiu uma dúvida agora, né? Bora lá, bora. Falou sobre a questão do ferro ali, questão de temperatura, né? Isso gera também, eu acho que não é uma dúvida, é mais um, isso gera também a questão de estar com a mão quente no ferro e pegar até mesmo água gelada, né? Isso pode acontecer. Assim, é que a temperatura do ferro não é tão, vamos dizer, uma fonte geradora de calor tão grande mas realmente você tem um choque térmico, você está ali quente e você vai lá no gelo. Tentar evitar, né? Então, é cuidado mesmo, tomar um cuidado. Seria mais uma tenda, não seria nenhuma dúvida, né? É uma observação. Uma observação. Isso aí. Pessoal, doutor, acabou? Vamos, tem mais que eu acho que falamos tudo. Vamos marcar mais, então. Tem muita mais coisa. Episódios. Tem mais episódios, né? Eu vou ser contratado como sócio. Eu acho que é isso. Eu acho que vai virar o anfitrião aqui junto com a gente. Se Deus não, vai. Tem vaga, né? Tem vaga. Sempre tem. Hoje sempre é verdade, meu. Eu brinco muito aqui. Eu gosto muito de você, gosto muito do Everton. São pessoas parceiras aí que eu conheci e sempre é um prazer vir fazer. O prazer é nosso de te receber. O programa aqui. E assim, cara, e dá um, como diz, um buchicho, cara, porque eu mando lá, tem uns amigos, pô, você tá gravando, o que você tá fazendo? O que é isso? E é legal. E eu tenho um amigo que falou, assisti o podcast, viu, cara? Aí. E é legal. E realmente, você falou no início, tem muita informação legal. Já vi muitos amigos aqui, ainda até um professor veio aqui. Ah, né? Que legal. Esse foi um caso, ele me ligou, o que você está fazendo aqui? Que eu estou vendo esses vídeos. Falei, cara, é um podcast e tal. Aí eu fiz o contato, mandei pro Everton. E eu vi a chamadinha lá, o shortzinho, que ele tinha vindo aqui. Eu vou esperar o episódio dele para assistir. Logo está do ar. Foi meu professor. Logo está do ar. Fiquem atentos, porque também o papo foi muito bom. Então. E, inclusive, a especialidade dele, eu tenho. Então. Então fiquem atentos aí. Não vamos dar o spoiler, não. Eu também tenho, viu? Tamo junto. É bem leve, mas eu tenho. Mas é isso, cara. Sempre é um prazer, viu? Já te agradeci, né? Agradecer mais uma vez. E também agradecer os nossos patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores oficiais, Águas Prata, Neo Solar, MBF Coffee e a Skyfit, por estar junto com a gente nesse enorme projeto que tem muito ainda para crescer. Pessoal, queria agradecer a companhia de vocês, né? Mais uma vez agradecer o Emerson, perdão. O Everton é o diretor. O bolinho, nosso bolinho. E agradecer a presença de todos vocês que semanalmente estão acompanhando todos nós aqui, cada dia com um convidado, trazendo muito mais informações para você. Pessoal, até mais. Muito obrigado a presença de vocês.